Muito bem, como já dito no início da nossa Santa Missa, hoje nós estamos celebrando a quarta-feira da quarta semana do tempo pascal. É muito interessante, se nós prestamos bem atenção, logo os primeiros versículos, a primeira leitura. Primeiro nos fala que a palavra ela era, em outras palavras, seria assim, ela está sendo acolhida por muitos. Eu gosto sempre de dizer que o que toca o nosso coração e verdadeiramente transforma a nossa vida é a palavra de Deus. Você pode dizer que verdadeiramente é convertido se realmente você deixa a palavra tocar o seu coração e transformar a sua vida. Porque é a palavra que realmente nos transforma. E isso é deixado bem claro também a você, quando Jesus diz que Ele não fala por Ele mesmo, mas Ele fala a você por aquele que o enviou, que é o Pai que está no céu. Então, se eu acolho a palavra e me deixo ser transformado, convertido por ela, eu vou fazer com que essa palavra se multiplique, porque o meu testemunho também vai ser verdadeiro. Essa é a grande condição. E a palavra vai se multiplicar e se multiplicar cada vez mais por aquilo que eu vivo, mas também por aquilo que eu prego. Então, é primeiro eu viver a palavra. Porque quando digo pregar a palavra, é com a palavra, mas também com a própria vida. E o desafio nesses tempos está sendo muito interessante, né? Porque nós estamos sendo chamados a testemunhar aquilo que nós cremos, a palavra de Deus dentro da nossa casa. Eu vou contar uma história para você, isso é verdadeiro, viu? Eu não posso dizer quem é e nem de onde é, porque senão fica muito evidente. Mas era o seguinte, essa história é verdadeira de uma mulher. Ela ia para a igreja. Todo domingo ela estava na missa, fazia alguma atividade pastoral. Só que ela chegava da missa, rasgando o verbo com o marido e com o filho. Mas, para ele, o que essa mulher vai procurar na igreja? Se ela volta, parece que está com o demônio no lombo. Porque se você vai para a missa e você volta para casa, você tem que transmitir aquilo que você recebeu na Eucaristia. E você recebeu justamente o amor e a palavra que te leva a transformar. E o filho e o esposo diziam, mas o que você vai fazer na igreja? Você volta pior do que você chegou? Mas por quê? Porque ela queria que ele e o filho fossem com ela para a missa. Só que num determinado momento, em uma das pregações do padre onde ela participava, o padre falou assim, olha, ao invés de você brigar com a sua família para ir na igreja, começa a rezar, porque você sai da igreja, chega brigando, você não dá testemunho nenhum. E foi exatamente isso que ela começou a fazer. Ela parou de insistir, de cobrar, de voltar toda nervosinha e começou a rezar. Simplesmente isso. E fazia o convite, vamos à missa hoje? Não, nós não vamos. Tá bom, mas eu vou assim mesmo. Até que um dia, eles chegaram e falaram assim para ela, hoje nós vamos com você à missa. Ela, quase caiu dura. Mas por quê? Porque ela começou a testemunhar a palavra de Deus como a própria vida, e ela começou a mudar por meio da palavra de Deus, da qual ela recebia quando participava da missa. É por isso que Jesus diz no Evangelho, que ele veio não para julgar o mundo, ou para condenar o mundo, mas ele veio para salvar. Mas o que vai julgar aquele que nele não crê, é a própria palavra que ele diz, que não é dele, mas que o Pai o enviou para anunciar. Então, a grande pergunta a cada um de nós é se nós realmente estamos nos deixando ser transformados, convertidos pela palavra, se o nosso testemunho está sendo verdadeiro ou não, daquilo que nós cremos. Porque é muito fácil, às vezes, a nós julgar as pessoas, condenar as pessoas, só que nem isso Jesus faz. O nosso papel é acolher a pessoa,
é mostrar o amor de Deus por ela e, na caridade fraterna, como diz o apóstolo Paulo, ajudá-la a retomar o bom caminho, ou seja, ajudá-la a voltar a vida e o coração para o nosso Deus. Então, se Jesus diz, eu não vim para julgar e condenar o mundo, mas para salvá-lo, coitado de nós, né? Que queremos nos colocar no lugar de Deus e já julgar e condenar o outro. Não, esse também não é o nosso papel. Porque se vivemos a palavra, seremos salvos. Se não vivemos a palavra, não seremos salvos. Se testemunhamos a palavra, ajudamos o outro a se salvar. Se não testemunhamos o outro, aí nós não sabemos. Então, caros irmãos e irmãs, vamos viver verdadeiramente a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos deixar ser transformados a cada dia ou convertidos a cada dia pela sua palavra. Mas nunca, 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 nunca vamos julgar as pessoas. Vamos sim ajudá-las a sair da condição de treva, de pecado, seja do que for na sua vida. Porque assim como Cristo é luz para o mundo, nós somos luz para o irmão, e não sendo nós mesmos a nossa própria luz, mas nós somos chamados, e você também é chamado, a refletir a verdadeira luz, que é o próprio Cristo, para todos aqueles que ainda estão em meio às trevas. Então, peçamos a graça de Deus, para que primeiro nós sejamos convertidos, que a palavra toque o nosso coração e transforme a nossa vida. E peçamos a Ele a graça de, na verdade, anunciar e testemunhar a sua palavra, com a nossa palavra, com as nossas ações, com a nossa própria vida. Que assim seja. Amém. Amém.